Rede de Serata, Rede Ibero-Americana de Investigação Científica, conectando saberes, impulsionando o conhecimento. Congresso de Serata, realização nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2026. As infecções sexualmente transmissíveis representam atualmente uma das mais relevantes problemáticas quando se fala em saúde pública, principalmente com relação às populações de maior vulnerabilidade social e com consequente menor acesso à informação sobre saúde de uma forma geral. Apesar dos avanços no diagnóstico e no tratamento das ISTs, ainda há uma grande barreira relacionada à desinformação, ao preconceito e ao medo que os indivíduos carregam em procurar ajuda com relação a esse problema. Nesse contexto, o agente comunitário em saúde, o ACS, tem um papel muito importante dentro da atenção primária em saúde, tendo em vista o fato de que esse profissional atua como uma ponte entre o indivíduo e o sistema básico de saúde, sendo frequentemente um dos primeiros contatos que o cidadão tem com a rede de atenção. Por isso, possuir conhecimento básico e atualizado acerca das ISTs, como com relação às formas de prevenção, sinais de alerta, manejo inicial e orientação adequada do paciente, acaba sendo algo indispensável para o exercício da função desse profissional. Durante toda a ação conduzida pelo projeto de extensão Coletivo Esteja Prevenido, foi possível observar de uma forma muito clara que muitos ACS ainda apresentavam relativa insegurança com relação às características importantes relacionadas à abordagem das ISTs. Entre os principais pontos levantados por esses agentes, destacaram-se dúvidas sobre como agir diante de uma suspeita de infecção, quais sinais têm que receber maior atenção, como orientar corretamente o indivíduo e, principalmente, qual a melhor forma de abordar esse paciente de uma maneira ética, acolhedora e empática. Além disso, muitos agentes relataram uma dificuldade grande na comunicação sobre sexualidade dentro das comunidades em que atuam, justamente pelo estigma que ainda acompanha esse tema intrinsecamente. Em muitos casos, o medo do julgamento faz com que os indivíduos deixem de procurar ajuda, retardando diagnósticos, aumentando ainda mais a disseminação das infecções. Dessa maneira, preparar o ACS para lidar não só com a parte técnica, mas também com a abordagem humana e comunicativa, acaba sendo essencial para fortalecer o vínculo entre a população e o sistema básico de saúde. Apesar das inseguranças apresentadas, um dos pontos mais positivos observados durante toda essa ação foi justamente o interesse e a participação ativa por parte dos profissionais. Os ACS demonstraram uma grande abertura para aprender, esclarecer dúvidas e compreender melhor os métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento que são preconizados atualmente pelos grandes órgãos, buscando formas de aplicar esse conhecimento diretamente nas comunidades em que atuam. Tendo em vista o contato constante que esses profissionais têm com as populações alvo das campanhas de prevenção e orientação em saúde sexual, o preparo adequado dos ACS acaba sendo indispensável. Quanto maior for a capacitação desses agentes, com relação ao reconhecimento das ISTs mais prevalentes, interpretação dos sinais clínicos, encaminhamento para as unidades corretas de atenção, a utilização adequada dos testes rápidos, maior e mais positivo vai ser o impacto que é gerado na população atendida. Além disso, o ACS que está capacitado acaba sendo um importante agente de informação, afinal, muitas vezes, é justamente por meio desse profissional que o cidadão recebe as primeiras orientações sobre prevenção, uso correto de preservativos, importância da testagem de adesão aos tratamentos. Então, dessa forma, você fortalecer o conhecimento desses agentes não só os torna profissionais mais bem preparados, como também beneficia toda a comunidade de uma maneira geral. Outro ponto muito importante, que a capacitação também vai auxiliar na redução de preconceito associado a essas infecções. Quando o profissional se sente seguro para conversar sobre isso de uma forma natural e pautada em evidências, o ambiente acaba se tornando muito mais favorável para que o paciente busque ajuda sem medo nem vergonha. Isso vai contribuir diretamente para o diagnóstico mais precoce de infecções de uma forma geral, melhor adesão aos tratamentos e, consequentemente, uma eventual redução na disseminação dessas infecções. Com base nesses fatores, o projeto de extensão do Coletivo Esteja Prevenido conduziu uma capacitação dos agentes comunitários de saúde no município de Toledo, promovendo um momento de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento do vínculo que existe entre o corpo universitário, os profissionais e, mais importante, com a comunidade. Durante toda a ação, foram abordados conhecimentos fundamentais e muito úteis para o cotidiano desses profissionais, incluindo características das ISTs mais comuns, formas de prevenção, diagnóstico rápido e as melhores maneiras de se comunicar com os mais variados tipos de paciente.
Não só isso, toda e qualquer dúvida apresentada pelos ACS foi discutida e esclarecida pela equipe do coletivo, permitindo uma capacitação dinâmica. Em seguida, acompanhe um relato de um dos membros da equipe do coletivo sobre como toda a ação ocorreu, os desafios que foram encontrados e os resultados obtidos durante toda a experiência. Bom, a nossa campanha ela aconteceu em novembro de 2025, na cidade de Toledo, no estado do Paraná. E ela foi uma capacitação voltada para agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Ao todo foram 80 profissionais que participaram, com uma faixa etária em torno de 30 a 60 anos. E nossa proposta foi uma abordagem mais dinâmica e participativa na apresentação sobre ISTs e prevenção. Então, a gente iniciou nossas atividades com uma dinâmica em que alguns participantes estouravam balões e dentro desse balão continha alguma pergunta ou estigma relacionado a alguma IST. Em seguida, a gente lia essas perguntas em voz alta para todo mundo e as pessoas escreviam nos papeizinhos que a gente disponibilizou a resposta deles em relação à pergunta. Essa dinâmica foi muito importante para captar a atenção das pessoas para nossa apresentação e também para mostrar que ali era um espaço aberto para livre participação, que eles deveriam efetivamente entrar num diálogo com a gente. E além disso também, essa dinâmica proporciona uma reflexão crítica a respeito das ISTs, que é sempre tão permeada, um assunto sempre tão permeado por estigmas. Então foi muito importante essa nossa dinâmica. Depois disso, fizemos uma apresentação expositiva com auxílio de slides. Então a gente falou sobre algumas ISTs como HIV, sífilis, gonorreia, clamídia, HPV, herpes e hepatite B. E em cada uma delas, de forma um pouquinho mais específica, a gente tratou sobre o que era a doença, os principais sintomas, transmissão, as principais prevenções, rastreamento também e vacinação, além de algumas questões relacionadas à violência sexual também foram comentadas. Um ponto que a gente chamou a atenção na nossa apresentação foi a mandala da prevenção, que é um instrumento que a gente usa para falar das estratégias de cuidado em relação ao combate às ISTs. Então a gente fala sobre uso de preservativos, testagens regulares, uso de profilaxia pré-exposição, profilaxia pós-exposição, diagnóstico precoce das ISTs, tratar pessoas com HIV, com AIDS, sífilis. Todas essas são estratégias que devem ser feitas adequadamente para que haja uma proteção efetiva contra as infecções sexualmente transmissíveis. Então, ao apresentar essa mandala de prevenção para esses profissionais, a gente possibilitou ampliar o conhecimento deles em relação às diversas formas de prevenção e proteção no cuidado em saúde sexual, o que é muito importante, principalmente para esses profissionais de saúde que estão em contato direto com a população, com a comunidade. A gente, como um projeto acadêmico, entende que todo o nosso conhecimento sobre saúde, principalmente, deve atingir a população. E nossa campanha foi basicamente essa tentativa de fazer com que o nosso conhecimento em prevenção, em ISTs, em saúde, através das ACS e dos agentes de endemias, chegasse à comunidade, que é o objetivo final. Além disso, no final da nossa apresentação, fizemos uma demonstração prática quanto ao uso correto de preservativos, tanto o externo quanto o interno. Mostramos o preservativo texturizado, que agora está disponível no SUS também. E falamos um pouco sobre o autoteste HIV. Então a gente falou como utilizá-lo e quando utilizá-lo, né? Para isso explicamos sobre a janela imunológica e o quanto ela é importante nessa testagem de HIV. E lembramos também que esse autoteste está disponível no SUS também. Terminada a apresentação
Distribuímos alguns panfletos informativos, preservativos, lubrificantes e autoteste de HIV também. Uma coisa importante de pontuar é que nossa campanha foi extremamente participativa. Então, os profissionais sempre estavam fazendo perguntas, contando algum relato, trocando experiências. Então, foi de fato muito gratificante e importante também, porque permitiu aproximar o conteúdo do que a gente estava falando com a realidade deles. A realidade que eles vivem diariamente no trabalho, em contato com a população. As avaliações que recebemos indicaram alta percepção da relevância e da importância do tema para a prática profissional, além de um aprendizado efetivo no manejo das ISTs, principalmente falando sobre prevenção, o uso da mandala, o uso correto dos preservativos, quando utilizar os autotestes, foram pontos que eles mostraram mais importantes, né? E, além disso, esses profissionais demonstraram competência e capacidade de replicar os conhecimentos que adquiriram durante a realização da oficina. Dessa forma, eles se reconheceram como mediadores entre os serviços de saúde e a comunidade. Para concluir, acredito que a nossa campanha tenha mostrado a relevância da educação permanente nas práticas da atenção primária à saúde. Então, a gente conseguiu ampliar o conhecimento das pessoas, aprimorar algumas habilidades e também promover uma abordagem mais sensível e livre de estigmas no cuidado em saúde sexual. Favorecemos também a disseminação de informações qualificadas e na ampliação do acesso aos meios de prevenção e diagnóstico de ISTs, mostrando novamente a importância de um projeto de extensão universitária na articulação entre o conhecimento científico e as demandas sociais. Dessa forma, a nossa ação demonstrou alto potencial em impactar positivamente as práticas de educação em saúde, promovendo intervenções mais efetivas, humanizadas e alinhadas aos princípios da saúde coletiva. Realização Rede de Serata. Curta, comente e compartilhe. Subscreva nosso canal. Obrigado por assistir.